Boa noite, vamos começar agora mais um Evangelho Terapia. Trataremos hoje do capítulo 6, o Cristo Consolador e o Advento do Espírito da Verdade. E para iniciarmos esse momento, vamos iniciar com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, rogar aos bons espíritos que nos acompanham, que possa estar conosco durante todo o estudo de hoje. Que cada palavra toque os nossos corações, que seja o bálsamo de alívio e de consolo, assim como a doutrina espírita veio para nós, para ser o nosso consolador. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, começando o capítulo 6, Cristo Consolador, mas para a gente poder contextualizar, vamos aos fatos históricos, né? Nós sabemos que na era do cristianismo nós tivemos várias fases e nessas fases algumas revelações. A primeira revelação veio através de Moisés, que naquela época os povos acreditavam em muitos deuses e Moisés trouxe a revelação de um único Deus. Então, a partir daquele momento, houve o monoteísmo, a crença em um único Deus. No segundo momento, veio Cristo Jesus e que veio nos mostrar que além de nós termos um único Deus, esse Deus é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus que vela por nós. E no terceiro momento, aquilo que o Cristo nos ensinou e que deixou na sua palavra, que além dele viria também outro Consolador. E o Consolador prometido por Cristo foi a doutrina espírita, o Espiritismo. Começamos hoje falando sobre o Espírito da Verdade. Vou começar aqui lendo um trechinho do Evangelho. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso da humanidade. E disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Então Jesus, quanto presente aqui na nossa terra, há 2000 anos atrás, vivenciou o Evangelho e nos trouxe muitas boas novas. As notícias de um Deus bom, de um Deus justo e que acolhe as nossas dores e os nossos sofrimentos. O Espiritismo, como a terceira revelação, como Consolador prometido, vem nos trazer o conhecimento das coisas, que à época de Jesus ele falava com parábolas, falava da forma que ele pudesse ser entendido, com alegorias. O Espiritismo ele traz esse conhecimento de uma forma mais clara, mais sucinta e veio para ampliar a nossa visão. E principalmente reviver os ensinamentos de Cristo. Aqueles ensinamentos que por vezes se perderam durante todo esse tempo, durante todos esses 2000 anos. A humanidade, nesses 2000 anos após a vinda do Cristo, evoluiu sim, principalmente intelectualmente, mas concomitantemente com esta evolução, a moralidade ela não acompanhou de certa forma ao desenvolvimento do intelecto. E por isso fez-se necessário a vinda da doutrina espírita como Consolador prometido, que veio trazer conhecimento, esclarecimento e ampliar o nosso campo de visão, principalmente falando que a nossa evolução ela está baseada na nossa autotransformação, baseada na nossa reforma íntima. Vou ler mais um trechinho aqui do Evangelho para vocês, em que ele fala assim, orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver com credo. Então aqui ele fala sobre a prova da morte, né?
Nós estamos encarnados hoje na Terra para vivenciar provas que irão burilar o nosso espírito, que vão fazer com que o nosso espírito possa evoluir. A existência material, ela não é uma existência fácil, e a doutrina espírita, ela traz a consolação e a explicação para todas as nossas dores e todos os sofrimentos que nós passamos. Nos traz a visão de que as nossas dores vivenciadas no nosso dia a dia são as nossas provas necessárias para o melhoramento e para o desenvolvimento do nosso espírito. É experienciar na matéria e vivenciar os vícios que nós trazemos no espírito, e através da matéria, que é o nosso instrumento dado por Deus para burilar todos esses vícios espirituais e materiais que nós trazemos conosco. O Espiritismo, além de trazer essa visão e esse conhecimento mais sucinto, mais esclarecedor, ele também vem trazer mais instruções igualmente às que Jesus trouxe, mas de forma muito mais clara, muito mais fácil de ser entendido. A época de Moisés, nós tivemos os 10 mandamentos. A época de Jesus, ele veio falar sobre o amor, sobre a renovação, sobre a caridade, principalmente o amor a Deus e o amor ao próximo. E o Espiritismo, ele vem trazer 2 únicas orientações básicas, que é amai-vos, amar a Deus, amar o próximo, e isso está inclusa toda a lei de Deus, que é o do amor e da caridade, mas também de instruí-vos, eis o 2º mandamento. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. E eis que além do túmulo que acreditais o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, e sejam vencedores da impiedade. Então, além do nosso desenvolvimento moral, nós também devemos procurar ter o nosso desenvolvimento intelectual. E isso traz para a gente um esclarecimento, porque nós necessitamos ter uma fé raciocinada. O que é essa fé raciocinada? É entender, sim, que nós temos um Deus criador de tudo, que me criou imperfeita e que me deu a oportunidade e o livre-arbítrio para que eu possa escolher as minhas escolhas, as minhas vivências, para que eu possa evoluir, para que a corrida do progresso ela possa ser concluída. Mas ela também traz a questão de que nós temos que ter consciência, nós temos que ter conhecimento, porque é através do conhecimento que nós iremos melhorar e acabar com os vícios morais que nós temos. Quando nós temos o conhecimento, por exemplo, de que eu tenho que amar ao próximo, de que eu tenho que exercer a caridade, de que aqueles meus pensamentos tortuosos são contra as leis de Deus, as leis naturais, principalmente as leis de causa e efeito. Então, quando nós somos detentores desse conhecimento, nós temos em nossas mãos as ferramentas necessárias para que a gente possa evoluir moralmente e espiritualmente. No item 6 do Evangelho, ele continua: venho ensinar e consolar os pobres desertados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Olha que passagem linda. Nós muitas das vezes nos vemos imersos em sofrimentos e em dores, e que a doutrina espírita ela vem trazer esse esclarecimento. Nós estamos inseridos numa lei natural de causa e efeito. Então, aquela dor que nós vivenciamos nesta encarnação, talvez nós não tenhamos a lembrança certa e o conhecimento ainda hoje de onde surgiu a causa para aquele sofrimento. Mas hoje nós já somos detentores do conhecimento da imortalidade da alma, que nós somos espíritos perfectíveis, que nós estamos numa escala de evolução, de progresso, e que as dores que hoje, as provas que eu estou vivenciando, são consequências de escolhas, de atitudes minhas em vidas passadas, em encarnações anteriores. E que a cada encarnação que Deus me dá é uma nova oportunidade de burilar o meu próprio espírito, de deixar para trás todos aqueles arrastamentos, todos aqueles vícios. E assim, ele continua: que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Quem aqui se lembra da passagem de Jesus? Acabamos de passar por um período, que foi da Semana Santa, e que a gente traz as lembranças de toda a trajetória, principalmente do martírio de Jesus.
e que Jesus, no Jardim das Oliveiras, ele pede a Deus que afaste esse cálice, mas que, se for da sua vontade, que se cumpra o que tiver que acontecer. Então aqui ele pede sim o alívio de suas dores, das suas provas, mas sabendo que, se for necessário passar por ela, que nós passemos com resignação. E o que é essa resignação? É aceitar tudo? É incondicionalmente? Não. Mas é aceitar que aquela dor, aquela provação que nós estamos passando, ela vai ser um instrumento de melhoramento para o nosso espírito e que, passando por ela com resignação, assim como a gente vai durante a escola, passando por cada série, nós vamos sendo aprovados nas nossas provas e que o objetivo seja passar de ano. O nosso objetivo é viver num mundo perfeito, nos mundos felizes, próximo ao nosso Criador. E comentando mais essa frase, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. E o que significa essa frase? É que nós somos sempre amparados pela espiritualidade. Nós somos acompanhados por uma espiritualidade que está aqui para nos amparar, para nos incentivar, para nos consolar quando for necessário. Nós não estamos só nessa encarnação como nenhuma outra, mas temos instrumentos e espíritos que são parceiros da nossa encarnação, digamos assim, que estão aqui para nos auxiliar naquele momento que a gente possa fraquejar, naquele momento que a nossa fé, principalmente, possa ser abalada. E ele continua: obreiros, traçai vosso suco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Olha o que ele fala: obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Ele fala que nós somos obreiros, que nós somos trabalhadores. E como os trabalhadores, nós temos a obrigação de nos esforçarmos para nos melhorar, de nos esforçarmos principalmente porque, através do nosso esforço, através da nossa resignação de passar pelas nossas provas com fé, com amor, com paciência, com benevolência, nós seremos recompensados. O labor de vossas mãos fornece pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. O apóstolo Tiago, quando ele foi indagado sobre a sua fé, ele falou: prove a tua fé sem obras, que eu provo a minha fé com obras. Então, para provar a nossa fé, além de ter os nossos pensamentos povoados por boas intuições, bons pensamentos e pela intuição de Deus, nós também precisamos ser obreiros, nós precisamos mostrar as nossas obras. Quando a hora de repouso tiver suado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa mente. O que é essa hora de repouso? É a hora que a gente desencarna e que a gente parte para a pátria espiritual. E quando nós partimos para a pátria espiritual, nós encontraremos o repouso necessário e que nas mãos de Jesus, nas mãos da espiritualidade que nos acompanha, que nos recebe, nós teremos nossos olhos fechados à luz e sentiremos surgir e germinar em nós a preciosa semente. E que semente é essa? Aqui ele faz uma analogia muito linda, né? O jardineiro. O jardineiro foi Jesus, que durante a sua encarnação, principalmente durante o seu martírio, a sua vida, porque a vida do Cristo é o próprio Evangelho, o próprio ensinamento de Deus. Ele foi o jardineiro que deixou plantado na humanidade a semente do amor de Deus. Durante o seu martírio, ele passou por diversas situações e cada situação foi necessária, cada situação houve uma semente plantada. Quando ele foi indagado sobre os impostos, quando ele perdoou a mulher adúltera, até quando ele
perdoou e rogou auxílio àquele apóstolo que o havia traído, porque até a traição, aquele momento de sofrimento, era necessário para que ele cumprisse a sua jornada e plantasse a semente do verdadeiro significado do amor de Deus em nossas vidas. E hoje, aquela semente que foi plantada há 2000 anos, ela continua sendo regada através do conhecimento e da luz que a doutrina espírita trouxe para nós. Imaginemos que, durante esses 1800 anos, esses 18 séculos após Jesus, quanto a humanidade não evoluiu intelectualmente, e que mesmo com os ensinamentos e mesmo com o exemplo, a vida de Cristo, nós ainda não conseguimos acompanhar essa evolução moral e que foi necessário o Consolador prometido e a quem nos foi entregada, que é a doutrina espírita, que traz essa nova visão, amplia os nossos horizontes através do conhecimento. E os nossos esforços, as nossas provas, elas não são em vão. Nada está perdido no reino de vosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Tem uma passagem no Antigo Testamento que do pó viestes ao pó voltarás. Nós viemos à matéria, nós viemos nessa encarnação sem trazermos nenhum bem material. E nós partiremos para a pátria espiritual sem levar nenhum bem material. Então, o que é que fica de ensinamento para nós? O que é realmente importante para a nossa vida? É o bem que nós praticamos, é a forma como nós nos desenvolvemos moralmente. Porque, sim, as nossas ações, o bem que nós fizemos, o próximo que nós amamos, isso sim será levado em consideração. Nós vivemos hoje numa humanidade ainda muito inserida no materialismo, e a doutrina espírita ela vem para ser uma luz sobre os nossos olhos e nos mostrar qual é o verdadeiro caminho que nós temos que seguir. São os feixes que eles falam, né? Que os espíritos que ditaram, que auxiliaram Kardec na introdução no livro Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe toda essa luz da verdade, que é o feixe para os nossos olhos. Então, se hoje nós somos detentores desse conhecimento, dessa orientação, porque o Evangelho lhe traz toda a vida de Jesus, mas traz inclusive as instruções dos Espíritos de forma muito clara e sucinta, que direciona a nossa vida. E qual é a direção que nós temos que seguir? É a direção moral, ao contrário do materialismo, que é o que nós temos que nos despregar. Muitos espíritos hoje ainda vivem provas e sofrimentos que são desnecessários pelo apego à matéria, pela priorização do materialismo. O martírio de Jesus, ele veio nos mostrar isso. Quando ele foi indagado se ele era realmente o Filho de Deus, ele poderia sim utilizar de toda a força, de toda a influência, até porque nós sabemos que Jesus é o grande governador da Terra, ele ajudou a co-criar o nosso plano terrestre. Então ele, como criador, será que se ele fosse realmente apegado ao materialismo, ao orgulho, aos maus sentimentos, ele não teria usado de toda essa força e não teria passado pelo sofrimento que ele passou? Mas não, ele sabia que o direcionamento é o desenvolvimento moral, é o desenvolvimento do espírito, porque o que permanece não é a matéria, é o espírito, e é ele que precisa ser melhorado. Porque quando Deus nos criou imperfeitos, ele nos criou para que nós possamos um dia, assim como Jesus, que é o nosso modelo e guia, alcançar também a perfeição. A vida de Jesus nos trouxe ensinamentos que à época, ainda hoje, nós não temos a compreensão total de todos os ensinamentos. E Jesus disse aqui no Evangelho que ele traria o Consolador prometido, que seria o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece ainda naquela época, porque não está maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que Cristo disse. Então, o Consolador prometido, aquela crença que nós tínhamos que o Cristo retornaria, e ele retornou. Ele retornou trazendo, através da luz da doutrina espírita, os ensinamentos que o Cristo vivenciou, mas de uma forma muito mais clara, mais ampla e mais sucinta.
Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa os erros das revoltas e que vos ensina os objetivos sublimes da prova humana. Então, o que é olhado aos olhos de Deus? E que Deus tem os bons olhos sobre as nossas atitudes. Quando nós assistimos àqueles que são mais necessitados, quando nós praticamos o amor ao próximo e a caridade. Muito se fala sobre o amor ao próximo e a caridade material, justamente retornando ao que nós acreditamos e concebemos muitas das vezes e somos muito apegados ao materialismo, e aqui ele vem retornar e bater novamente na tecla que o que é importante é o amor, a forma como nós assistimos aquele irmão. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muitos miseráveis. Muitas das vezes a gente se encontra em determinadas provas em que as questões financeiras são as que mais nos afligem e a gente vê alguma pessoa que tem uma determinada condição financeira melhor que a nossa e a gente, por vezes, se deixa levar pelo olhar de inveja, acreditando que a vida daquela pessoa seja mais fácil pelo conforto financeiro. E aqui ele fala que os ricos são frequentemente muitos miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Ele está convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. E que quer que vós mesmos trabalhei vossas maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Aquilo que é o que eu falei. Quando ele fala que nos criou fracos. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, que Ele nos deu o instrumento do livre-arbítrio, é para que nós possamos nos tornar perfectíveis, perfeitos. E que Ele fala, Ele quer que nós mesmos trabalhemos na nossa modelagem, como ele faz a analogia da argila, né? Como nós temos no Antigo Testamento, que ele criou o homem, moldou na argila. Ele nos traz que nós também temos esse poder de nos modelar. Ele nos dá instrumentos para que nós possamos modelar o nosso espírito, a fim de seres o artífice da nossa imortalidade, porque nós sabemos que nós somos seres eternos, porque o que realmente é importante não é a matéria, mas o nosso espírito. Nós sabemos que o nosso objetivo é o progresso e que através do progresso nós nos tornaremos espíritos perfeitos e que o fim e o objetivo é quanto mais perfeitos nós formos, mais próximos do Criador nós vamos estar. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procurei alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pôde dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. E qual é a lei divina que Deus nos trouxe de uma forma muito clara, muito objetiva? Amai. Quando nós entendermos a verdadeira lei do amor, o verdadeiro ensinamento que Jesus nos trouxe, nós teremos deixado para trás todos aqueles arrastamentos, todas aquelas imperfeições, porque quando nós aprendermos a amar verdadeiramente, nós estaremos renegando tudo aquilo que nós trazemos de ruim ainda, de imperfeitos em nosso espírito. E orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor, invocai do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes.
E fica o questionamento, né? Quando a gente se depara com diversas provas e diversas situações, a gente se pergunta por quê. E a doutrina espírita, ela traz todos esses esclarecimentos. Tudo aquilo, toda aquela sementezinha que Jesus deixou plantada há 2000 anos atrás, 18 séculos depois, a doutrina espírita veio colocar a luz, veio nos explicar esmiuçadamente, com o auxílio também dos espíritos já desencarnados, porque através da comunicação entre o plano físico e o plano material, que esses espíritos também, que permanecem ao nosso lado, que estão aqui para nos auxiliar no nosso progresso e na evolução da gente. Nada está perdido no reino de Deus, então todas as provas que nós passamos, que são necessárias para o nosso melhoramento, para o nosso progresso, tudo será levado em conta. E que nós somos principalmente responsáveis pela nossa evolução. E quando nós trazemos a responsabilidade a nós mesmos, nós temos o consolo. Porque quando nós passamos por provas e nós não temos o discernimento de entender que há algo maior e que está causando aquele sofrimento, mas quando nós temos o verdadeiro entendimento que nós somos os principais responsáveis por todas as provações que nós passamos, traz esse conforto. Por quê? Porque se o que eu passo é consequência das minhas próprias escolhas, me dá a oportunidade de querer e de me esforçar para ser um espírito melhor, para ser um espírito mais perfeito. E quando eu não terceirizo e quando eu tenho essa ideia que não é um de terceiro a causa daquela dor, daquela aflição, mas sim de uma lei que nós temos, que é uma lei perfeita criada por Deus, que é a lei de causa e efeito, uma lei natural, que nos dá a oportunidade e os instrumentos necessários para que a gente possa se melhorar dia após dia, vida após vida. E o progresso, ele anda em conjunto na humanidade. Perceba que hoje nós ainda vivenciamos muitas situações que ainda fogem ao nosso entendimento, mas nós como humanidade, nós estamos caminhando no progresso. Imagine que há 2000 anos atrás as pessoas eram mortas, pregadas numa cruz, que eram flageladas, e que hoje aos nossos olhos, com nossa evolução moral, com a nossa evolução, com o nosso progresso, hoje já é algo que nos dói a alma. Percebam que naquela época era algo comum e que hoje pra gente é uma barbaridade, é algo realmente fora da nossa realidade que a gente não consegue aceitar de forma tão simples como era aceita na época. Então, a doutrina espírita ela vem trazer esses dois ensinamentos: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos por quê? Porque nós precisamos nos desenvolver moralmente e principalmente conscientemente, que é através da instrução, do estudo, da fé raciocinada e entender que é ao serviço do bem, que é trabalhando para nos melhorarmos, que é trabalhando na lei do amor que nós iremos participar de todo esse progresso e que o nosso fim entre aspas, que é o nosso principal objetivo, é ser espíritos perfeitos e que depende somente dos nossos esforços e que todo o conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe, que seja instrumento para que a gente possa utilizar para melhorar o nosso próprio espírito. E ele continua: o espírito da verdade. Eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Ao lado de uma lágrima coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua que encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são, neste mundo, o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação.
Então, quando nós temos o conhecimento que nós temos um dever a ser cumprido, e é que é através desse dever, dessas obras, porque como ele falou, nós somos obreiros, é que nós alcançaremos o progresso. E que tendo em nossa consciência o dever cumprido, a consciência que as nossas provas elas estão sendo executadas, que o nosso dever está sendo cumprido, nós teremos o repouso. O coração bate até melhor. Olha que expressão linda. A alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito que está profundamente atingido, o espírito de verdade. Eu não sei se vocês perceberam que durante toda essa leitura do Evangelho, não parece familiar estas palavras? Eu vou ler novamente o início do item 5, que é para a gente poder comentar com outra referência aqui para nos auxiliar aqui no Evangelho. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Quem veio antigamente, entre os filhos de Israel, trazer a verdade? Quem se lembra das palavras de Jesus, que ele diz que não veio para destruir a lei? E é através dessa passagem que a gente começa esse item falando sobre o advento do Espírito da Verdade. Eu venho trazer um trechinho do livro dos Médios, lá no capítulo 31, que ele fala nesse parágrafo aqui. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que vos evocais. Por que ele fala crede nas almas? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras que foram trazidas por Allan Kardec foram escritas através do auxílio de médios em comunicação com o plano espiritual. Então, ele fala, para a gente poder ter um entendimento. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas do que evocais. Só muito raramente me comunico. O Espírito da Verdade, muito raramente ele se comunica. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai, a quem nós assistimos à vida e a quem nós assistimos à morte. Kardec ele faz mais uma observação, que toda essa transcrição ela foi obtida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris. Esta comunicação foi assinada por um homem que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele muitas vezes se tem abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. E esse nome é o nome de Jesus de Nazaré. Então, o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás, quando ele falou que retornaria e que traria o consolo necessário através da doutrina espírita, é o próprio Cristo, que através de toda a sua falange, através de toda a espiritualidade amiga, que vela por o desenvolvimento de todos nós que nos encontramos hoje encarnados no plano terrestre, que estamos aqui ainda assim no mundo de provas e expiações. Ele nunca desamparou, nunca deixou de estar presente e que ele voltou através de todos os espíritos que nos auxiliam e que vieram para nos auxiliar no nosso progresso, para trazer o consolo necessário e prometido por ele. E ele continua aqui. Na comunicação, reconhecemos apenas uma coisa: a superioridade incontestável da linguagem e das ideias. Deixamos, porém, que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traduz o nome a desapropriaria ou não. Então, no nosso estudo de hoje, no capítulo 6, o Consolador prometido, o próprio Cristo, que é o Espírito da Verdade, ao meu entendimento, e que Allan traz em sua obra no Livro dos Médios, para quem quiser consultar, fica no capítulo 31, no item 9, que fala sobre o Espiritismo. Então, aqui,
O Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Cristo, é a terceira revelação, e é na doutrina espírita que está instruído todas as instruções necessárias e todas as ferramentas que nós necessitamos para que a gente possa, assim como a argila, modelar o nosso próprio espírito, que através do nosso livre-arbítrio nós possamos ter, através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz hoje, as ferramentas necessárias e que possamos também utilizá-las da melhor forma. E para encerrar o nosso estudo do Evangelho de hoje, a gente vai comentar as questões 68 e 69 do Livro dos Espíritos. A questão 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. 68A. Poder-se-ia comparar a morte à sensação dos movimentos numa máquina desorganizada? O espírito responde, sim. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Questão 69. Por que uma lesão do coração, mais do que a de quaisquer outros órgãos, causam a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais uma das engrenagens essenciais. E a nossa matéria como um todo é apenas uma engrenagem, um instrumento para que nós possamos burilar e deixar para trás o que o nosso espírito traz ainda de imperfeito. É através da matéria, o instrumento dado por Deus, que nós temos as ferramentas necessárias para alcançar a evolução e o progresso e o objetivo que nós desejamos, que é viver próximo ao nosso Criador. Então, nesse estudo hoje, foi um estudo breve, mas um estudo bem esclarecedor. Agradeço a quem acompanhou a gente aqui. E nós já vamos encerrar o nosso momento de hoje com a nossa prece. Gostaria de agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha, que estará ao lado de cada um que assistiu o estudo de hoje. Que possa repor em nós todas as energias necessárias, que o bálsamo consolador, que foi a doutrina espírita prometida pelo Cristo Jesus, possa ser a luz, que possa guiar os nossos passos durante todas as nossas vidas, durante todas as nossas encarnações. Que o conhecimento possa ser instrumento para o bem, principalmente para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. A quem nos acompanhou no estudo de hoje, mais uma vez obrigado. E após o encerramento da live, nós iremos disponibilizar no nosso story o link para o passe virtual. Muito obrigada e uma boa noite.